Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, vamos dar continuidade, nós paramos na correção do módulo 17, certo? Olha só, nós paramos aqui nessa questão, que já vai estar diretamente conectada ao teste, certo? Então vamos lá. Leia o fragmento de uma dica para melhorar o estudo. Olha só que interessante. Ter um horário específico do dia ou da semana para estudar, bem como escolher um local iluminado e silencioso, são dicas que favorecem a construção de uma rotina de estudos para adultos e crianças. Porém, pesquisas sugerem que variar o ambiente de estudo de vez em quando faz bem, certo? Nesse texto, a coesão produzida pela palavra porém seria eliminada se ela fosse substituída por no entanto, todavia, portanto ou mas. E aí? Gabarito, letra C. Muito bem. Portanto. 2. Leia um trecho da notícia sobre a tela A Lua, de Tarsila do Amaral. O ano é de 1928. É considerado por muitos estudiosos, em particular pela crítica de Araci Amaral, como o ponto alto da produção da pintora modernista Tarsila do Amaral, que nasceu em 1886 e morreu em 1973. Foi nesse ano que ela pintou a tela inaugural do movimento antropofágico Abaporu, hoje pertencente ao acervo do Malba de Buenos Aires, tá? Tela importantíssima aí para a informação literária. Nesse trecho, o pronome ela retoma o termo Araci Amaral, produção da pintora modernista Tarsila do Amaral ou a tela inaugural. Muito bem, Tarsila do Amaral, gabarito, letra C, tá? 3. Leia o início da lenda Guilherme Tell. Há muitos anos, antes de ser um país livre e soberano, a Suíça era governada por um regente autoritário chamado Geiselher. Todo mundo tinha medo dele, porque quem desobedecesse às suas ordens era impiedosamente castigado. A única pessoa que não temia era o bravo caçador das montanhas de nome Guilherme Tell, respeitado pelos seus conterrâneos por ser, além de homem de bem, um exímio arqueiro. Ninguém o superava na pontaria certeira com o arco e a flecha. Assinale a alternativa correta. O primeiro pronome ou retoma o termo Geiselher, o segundo Guilherme Tell. Muito bem, então o gabarito é a letra A, tá? Em se tratando do estudo dos pronomes. Caso oblíquo, caso reto, demonstrativo, indefinido, tudo isso é muito importante para que vocês façam as conexões necessárias e as substituições necessárias ao longo do texto, certo? Continuando. Leia o poema O Elefante. O elefante. De que tamanho será? Um sonho de elefante. Deve ocupar 3 noites inteiras e mais a metade de um dia. De que tamanho será? Um suspiro de elefante. Deve ser ainda maior do que o maior dos gigantes. E um soluço de elefante. De que tamanho será? Deve ser tão grande quanto as árvores de sua floresta distante. As reticências indicam ao leitor que o eu desse poema deseja convencer-se da própria resposta que das perguntas que ele faz. Isso mesmo, ó. Ou seja, a todo tempo ele fica repetindo as perguntas para que, ó, ele se convença da própria resposta que ele dá às perguntas mencionadas ao longo do poema, tá? Aí vocês observam quantos versos tem, quantas estrofes, se há rimas, tudo isso vocês fazem análise durante a leitura, certo? E aí nas outras alternativas, tá? Não estão correlacionadas com o poema no que diz respeito à resposta, certo? Em casa, leia a tira a seguir. Se desconhecer o significado de alguma palavra, consulte um dicionário. Você aí de casa tem um dicionário disponível, atualizado? Muito bem, o dicionário faz parte aí da rotina de todo estudante. Diz assim: quando recém se conhecem, tudo é deferência. Quando se conhecem muito, tudo é diferença.
E quando já se conhecem demasiado, tudo é indiferença. Olha que pena, né? Letra A. O que a tira critica? A tira critica essa divergência no tratamento que pode haver entre o marido e a mulher ao longo do tempo. Então, a tira nos mostra que quando o tempo vai passando, as coisas vão começando a ter um certo prejuízo aí no que diz respeito à comunicação, conforme você verifica, nas tirinhas apresentadas, certo? E aí, no início nós temos o namoro, depois nós temos a consideração, depois nós temos aí todo o procedimento que é mostrado até chegar à indiferença, tá? 2. Letra B. O leitor precisa conhecer o significado de quais palavras para encontrar coerência nessa tira. O leitor precisa saber deferência, tá? Ele precisa ver aí que significa respeito, consideração. E diferença quer dizer desigualdade. E indiferença é no sentido de descaso, desinteresse. Então vocês observam, deferência, diferença, indiferença. Cada uma tem um significado dentro das tiras e também a imagem nos ajuda a revelar todo esse significado. 3. Leia o trecho de um texto que se discute o que é igualdade. Mas o que é igualdade? Onde surgiu essa ideia? As discussões são antigas, é claro. Os gregos, sempre eles, já debatiam qual era a maneira correta de tratar as pessoas que tinham status social semelhantes. O filósofo Aristóteles diz que existem 2 tipos de igualdade. A primeira é numérica. A lógica é que se há um número determinado de coisas, maçãs, por exemplo, a mesma quantidade desse bem é distribuída a todos de maneira igual. No entanto, nem sempre isso é justo. Pode ser que uma pessoa não esteja com fome, portanto não precisou das maçãs que recebeu. Vamos lá continuar para verificar as questões. Identifique os termos retomados pelos pronomes demonstrativos no texto que nós acabamos de realizar a leitura. Letra A. Esse, no trecho, a mesma quantidade desse bem. O pronome esse retoma o termo maçãs, tá? Conforme vocês podem comprovar no texto. B. Isso, no trecho, nem sempre é justo. O pronome isso retoma a distribuição de maçãs a todos de maneira igual, tá? 4. Reescreva as frases, substituindo os sintagmas, que são frases, que é todo o entendimento comunicativo, podendo ter verbo ou não, em destaque pelos pronomes correspondentes, o, os ou a, as. A. O tio queria excluir a preguiça da sua rotina, fazendo aí associação. O tio queria excluí-la de sua rotina. B. Os brasileiros precisam reivindicar seus direitos. Fazendo a associação, os brasileiros precisam reivindicá-los. C. Gostei de rever meus velhos amigos ontem. Fazendo aí a associação, gostei de revê-los ontem. D. O ar poluído da cidade vai prejudicar o sistema respiratório dos indivíduos. Fazendo a associação, o ar poluído da cidade vai prejudicá-lo, tá? Então, você vê aí todas as respostas que nós colocamos, vendo se você acertou, fazendo a correção quando necessário. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. E até a próxima. Fiquem com Deus. Faça as correções corretamente.